Glória a Deus, aleluia. Peguem a palavra do Senhor. Tem alguém nos visitando nessa noite? Tem? Glória a Deus. Oh, Rosa, pastora Rosa. Mas não é a primeira vez. Tem mais alguém nos visitando? Amém. Seja muito bem-vinda em nome de Jesus. Glória a Deus. Pastora, pode sentar aqui na frente, que quiser. Fique à vontade. Amém. Vamos pegar a palavra do Senhor. Hoje eu estou feliz, porque o nosso Deus é fiel. Amém? Glória a Deus. Hebreus, capítulo 12. Vamos acompanhar essa leitura todos juntos. O versículo 1 ao 4. O título aqui dessa passagem aqui na minha Bíblia tem perseverança no meio das provações, segundo o exemplo de Cristo. Todos acharam? Hebreus, fica lá no finalzinho da Bíblia. Vai achar. Capítulo 12, do verso 1 ao 4. Amém? Diz assim: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecados contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Ainda não resististes até ao sangue, combatendo contra o pecado. Feche os seus olhos. Santo e eterno Deus, glorificamos a Ti, Senhor, por esta palavra. Agradecemos desde já, Senhor, tudo que o Senhor tem preparado, Senhor, para o Teu povo nessa noite. Que o Senhor venha preparar os corações, as mentes. Ó Deus, que nossas vidas estejam cativos, Senhor, à Tua vontade, Pai. Ó Deus, nós estamos aqui porque nós cremos no Senhor. Nós cremos em tudo que faz parte, Senhor, dessa caminhada da fé. Ó Deus, buscamos cada dia mais o Senhor, porque o Senhor é o nosso autor e consumador da nossa fé. Por isso, Senhor, nós perseveramos até o fim, Pai. Porque o Senhor é fiel. O Senhor tem vencido. O Senhor venceu todas as batalhas nessa terra. E o Senhor nos ensina cada vez mais a vencer cada uma delas, Pai. É ser mais que vencedores. E desde já, Senhor, eu quero colocar diante do Senhor a Tua igreja. Cada vida que se encontra aqui neste lugar, meu Deus. Cada família representada, meu Deus. Em nome do Senhor Jesus, que o Senhor possa receber cada coração e que o Senhor venha preparar os Teus filhos para essa palavra em nome de Jesus. Que o Senhor também me capacite, Senhor. Eis-me aqui, Senhor, como instrumento nas Tuas mãos. Que o Senhor possa me usar de uma forma poderosa, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Aplauda mais uma vez ao Senhor. Podem sentar, igreja. Podem sentar. O tema dessa noite é a corrida da fé. Quando eu estava lendo essa passagem, nós lembramos de muitos filmes. Pelo menos assim, eu já assisti muitos filmes que, quando vai representar, quando tem o título de fé, representa muito corrida, esportes e principalmente corrida. E a Bíblia, ela fala aqui, né? Então, é um dos símbolos que a Bíblia utiliza para demonstrar
A vida cristã é a corrida. Quantos têm corrido aqui para alcançar o alvo, o prêmio da soberana vocação? Mas quantos estão focados no autor e consumador da sua fé? Porque isso faz a diferença. Não é somente correr, mas em quem você está focando. Em quem está o seu foco. E é isso que a Bíblia vai nos ensinar nessa noite. Não se trata de corrida, não se trata de velocidade. Se trata de resistência. Olhe para o seu irmão que está do seu lado. Mas segure aqui, bem forte na mão dele. Diga assim: meu irmão, essa corrida não se trata de velocidade. Se trata de resistência. Amém? Glória a Deus, aplauda o Senhor. Amém. É a resistência que vai fazer a diferença nas nossas vidas. E eu creio que Deus, Ele tem levantado homens e mulheres resistentes para vencer as situações dessa vida. Amém? Então, a nossa vida, queridos, quando eu falo que a corrida da fé, a nossa vida é uma maratona. A gente já dá exemplo, né? Como é que foi o seu dia? Menina, foi uma maratona. Semana foi uma maratona. Esse ano foi uma maratona. Porque é uma corrida. É uma corrida. A nossa vida, para alcançar o objetivo principal, ela tem sido cada dia mais uma corrida. Eu estava falando com o obreiro Ed, e vou citar um exemplo, gente, que não é para comparar, tá? Pelo amor de Deus, mas é só algo muito engraçado que a gente viu nesses últimos tempos aí no Instagram. Um rapaz alcoolizado venceu uma corrida, uma maratona, lá no Pará. Quem viu? Aí eu vou falar, tá, gente? Vou falar aqui que não se trata do álcool. E não conheço, não vi a reportagem no detalhe, mas imagine a mente daqueles que se prepararam meses, não sei quantas semanas, compraram tênis caros. O homem ganhou uma corrida com a havaiana e com a cachaça no couro. Saiu correndo parecendo uma metralhadora. É o quê? E aí, o que a gente pode tirar como isso? Não estou falando aqui do álcool em si. Eu estou falando de algo que você não sabe o que se passou dentro dele. A oportunidade que ele teve ali, que ele agarrou. Será que ele não fez eu não vou falar oração, mas assim, um pensamento assim: Deus, me tira dessa cachaça. Me tira disso, Senhor. E aí ele viu aquela oportunidade. De repente, não foi a corrida, foi a resistência. Aquilo que estava dentro dele: eu vou vencer, eu vou vencer, eu vou vencer. E saiu metralhando todo mundo. A gente não pode julgar, né, o que foi ali. Mas eu, pensando assim em várias experiências, e talvez o próprio Senhor usou aquela situação para, de repente, quem sabe tinha pessoas de joelho no chão orando, a esposa, a mãe, orando pela vida dele, para tirar ele dessa situação, da cachaça, do vício. E de repente ali ele está recebendo ajuda, já ganhou tempo, já está correndo até com óculos escuro, está lá no meio dos outros. E aí a gente vê, né, e já saiu até pessoas assim, muitas pessoas ajudando. Eu só vi uma pessoa que chorou. Eu não acredito que eu passei semanas me preparando, comprei tênis caro, comprei roupa, né, preparada para o dia. Enfim, várias coisas que não nos compete hoje entender o que foi que aconteceu. Só sei que o homem ganhou.
Não lembro, não sei se foi o segundo, não sei se foi o primeiro, não sei. Sei que a mídia foca muito que ele foi em primeiro. Algumas pessoas falam que ele ganhou em segundo. Segundo ou não, o homem que passou na frente de muita gente. E aí o obreiro Ed falou: pastora, se eu tivesse lá, eu não ia deixar ele ganhar. E o pessoal do Pará está muito fraco. Eu falei, nem o açaí deu conta. Mas eu só sei que as pernas do bêbado chegou lá. Enfim. E a gente já vê situações de pessoas que já entraram na igreja bêbada e se converteram. Então, enfim. Sei que Deus usa situações para fazer com que a gente venha aprender com a vida, né? E enquanto algumas pessoas podiam estar ali pensando o que foi que aconteceu, foque agora no seu objetivo, no alvo. O homem saiu destrambelhado, ele não sabia nem quantos quilômetros. Eu sei que aquele homem correu 8 quilômetros. Imagine. Então, tirando um pouco o foco do rapaz, a nossa vida é uma constante corrida. E o que vai fazer a diferença no foco da nossa chegada, querido, vai ser a nossa resistência. Muitos obstáculos a gente vai enfrentar no meio do caminho. O homem ganhou a corrida com a Havaiana. Eu acho que a Havaiana vai patrocinar ele também. E aí a gente se depara com muitos obstáculos na nossa vida. Todos os dias. E aí tem pessoas que passam da mesma forma que você vai passando. E as pessoas às vezes avançam primeiro. Por quê? Porque ela não está de olho nos obstáculos. Ela está de olho no foco. E quando a palavra... ela até faz um pouquinho de paradoxo, porque como é que a gente vai correr com paciência? Ou você corre ou você vai ter paciência. Mas a Bíblia fala, corramos com paciência. Então, parece sim um paradoxo. Mas como podemos correr com essa paciência toda? Essa corrida, querida, é de longo percurso. Quando a Bíblia fala de correr com paciência, a gente sabe que a jornada vai ser longa. Por isso que ele fala, corramos com paciência. E o Senhor, Ele é a prova viva da resistência. O nosso Senhor Jesus é a prova viva dessa resistência. Então, a gente não pode temer, porque a gente sabe que Ele venceu. A Bíblia, ela já inicia aqui no capítulo 12, falando, portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. E você sabe que testemunhas são essas? Hebreus 11. Os marcos da fé. Eles são as reais testemunhas. Abraão, Enoque, todos aqueles que servem hoje de testemunho para as nossas vidas. Que venceu as batalhas da vida. E venceu. E nós podemos se inspirar nesses que deixaram suas marcas aqui na terra. E o capítulo 12 nos faz olhar para Cristo. O capítulo 11 fala dos antigos, né? Aqueles que testificaram também, que deixaram o seu testemunho aqui na terra. Quando a gente fala nuvem de testemunho, a gente pensa que tem um monte de gente nos observando, olhando nosso comportamento. Não é isso. Esse testemunho são aqueles da história que deixaram suas marcas, que deixaram suas vidas por amor a Cristo e chegou lá e venceu. Amém? Então, além de ser uma corrida longa, nós vamos enfrentar obstáculos. Se eu perguntar aqui, quem está disposto a
enfrentar obstáculos, aflições, ninguém vai querer. Só que esses obstáculos, tudo isso que nós passamos nessa corrida, é que vai nos dar habilidades para vencer gigantes, coisas maiores. E a gente chegar lá no topo, no objetivo final, e dizer: eu venci. E foi isso que Jesus fez. Eu venci. Eu venci o mundo. Se eu venci, todos vocês estão habilitados a vencer. Amém? Então, diga assim: não é velocidade, é resistência. E o Senhor te dá resistência todos os dias. Todos os dias o Senhor nos dá resistência. Aleluia. E deixa eu falar algo para você. Você não vai disputar essa corrida com o seu irmão, com pessoas da sua frente, de trás, não. Essa disputa, queridos, vai ser com os obstáculos e com você mesmo. Se você observar aqui o versículo, ele fala algo aqui. O versículo 2 diz assim: olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à direita do trono de Deus. Olhe para o seu irmão mais uma vez, diga assim: meu irmão, não é quem chega primeiro, é quem chega. Olhe para o outro irmão, diga assim: meu irmão, não é quem chega primeiro, é quem chega. Amém? Glória a Deus. É quem chega. Nós vamos chegar no nosso objetivo maior. O Senhor vai fazer a gente chegar no nosso objetivo. O nosso alvo é Jesus. Olhamos para Ele e vemos que tudo isso Ele passou. Tudo isso Jesus enfrentou, mas Ele venceu. E nós vamos vencer em nome de Jesus. Os heróis da fé venceram. E eu acredito que o Senhor, Ele já levantou muitos e muitos homens e mulheres, heróis também. Então, quando nós nos cercamos de testemunhos, muitas vezes o testemunho do seu irmão fala contigo também. O testemunho do seu irmão também ministra a sua vida. A sua vida ministra a vida de alguém, sabia disso? Então, não é quem vai chegar em primeiro lugar, queridos. É quem vai chegar. Não se preocupe se seu irmão está chegando lá. Deus está fazendo coisas grandes na vida dele. Não se preocupe com isso, não. Porque você não vai disputar um lugar com o seu irmão. Deus, Ele diz, Ele nos prepara. E Ele diz que Ele foi para preparar morada. Então não vai ter essa coisa de primeiro, segundo lugar. Vai ter as honras? Vai. Só que todos vão chegar. Se perseverar até o fim. Então, o versículo 3 aqui nos chama a atenção que a Bíblia ela fala de dois pesos aqui. De duas bagagens. O versículo 3 diz assim, ó: considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecados contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. O Senhor tem se preocupado com o seu ânimo. O Senhor tem se preocupado como você está correndo. O Senhor, Ele tem se preocupado sim, se você tem se cansado, se as preocupações dessa vida têm te abatido. O Senhor, Ele se preocupa. Eu quero ler novamente aqui a parte B do versículo 1. Diz assim: deixemos todo embaraço e o pecado.
Nem tudo que é embaraçoso na sua vida é pecado, mas traz embaraço e traz peso na sua vida. O Senhor, Ele fala disso, sabe? Essas coisas que dificultam a sua caminhada, certos pesos que você carrega, certas preocupações, certas coisas que você se mete, muitas vezes não é pecado, mas essas coisas atrapalham a sua chegada, a sua corrida. E lá na frente você está cansado e desanimado. Por isso que nós não precisamos ter agonias na vida. A gente precisa ter equilíbrio com a nossa vida. Respire fundo e vá em frente. Para de agitação, de preocupação desnecessária. Lance a sua ansiedade em quem pode tirar toda a ansiedade da sua vida. Tire as preocupações que pesam a sua vida, porque isso aí é uma bagagem que vai trazer peso para a sua vida e você não vai correr de uma forma bem-sucedida. Você precisa chegar no alvo de uma forma tranquila. Vem, tudo isso vem, mas você não precisa acumular isso para a sua vida. Então, tem certas coisas que a gente traz para as nossas vidas que a gente vê assim, não, mas é só isso. Só que isso tem atrapalhado a sua caminhada. Observe aquilo que tem atrapalhado a sua caminhada. A corrida da fé, queridos, tem que ser uma corrida, sabe, uma corrida com êxito. Deus não quer que você corra cheio de peso. Um corredor não vai correr com peso, porque a corrida dele não vai ter sucesso. Ele no meio, ou então nem vai chegar, nem a metade, vai estar cansado. Então tem coisas que Deus, Ele quer que você tire esses embaraços, essas coisas. O que tem acumulado dentro de você? Isso é peso desnecessário. E Deus, Ele manda você lançar fora todo o peso. Isso aí é um tipo de bagagem. Outro tipo é o pecado. Só que às vezes a gente se preocupa tanto em não pecar, que às vezes a gente acumula peso desnecessário e a gente está cansado. A gente olha ali, a irmã, ela tem orado, ela tem vindo para a igreja, ela tem, sabe, caminhado. Mas como ela tem caminhado? Como ela tem realmente corrido no alvo? Como ela está correndo? Cheia de peso, traz problemas para si. Cada pessoa é uma. Eu não preciso estar arrancando o peso de responsabilidade, de coisas dos meus filhos, do meu marido, trazendo para mim. A gente precisa administrar o que o Senhor nos dá. A gente precisa administrar aquilo que nós estamos passando na nossa vida. Tem certas dores que é para você sair ileso. Tem certas coisas que aparecem na nossa vida que é para chegar e é para a gente tirar de letra. Como, pastora? Entregando a Deus. Fazendo a sua parte, sim. Orando, jejuando, buscando, mas sem peso. Sem trazer acúmulo de peso. O Senhor, quando diz que é para a gente chegar até Ele, o Senhor diz, lança fora todo peso. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O peso não é para você. Deus não mandou a gente acumular peso para a gente não, queridos. A nossa corrida não vai ter êxito se a gente acumular essas coisas para as nossas vidas. E sabe o que Jesus ele fala lá em Lucas capítulo 21, se eu não me engano, 21, quando ele fala, quando Jesus ele fala dos cuidados da vida, o Senhor fala disso. Aquelas pessoas que o Senhor fala assim, vocês que estão comprando, vendendo, casando e dar-se em casamento,
Essas coisas são cuidado. É pecado? Não. Mas quando Noé fez a arca, o Senhor falou que essas coisas não seria necessária. Teria que entrar na arca sem nada disso. Então tem certos cuidados da vida que traz peso para a nossa corrida. Tem gente que vai se preparar para uma corrida. Se tiver um tênis desconfortável, ele vai conseguir correr, queridos? Se tiver uma roupa apertada, se a perna dele estiver mancando, ele vai conseguir correr? Não. Então, na nossa vida tem que ser dessa forma. A gente tem que ter cuidado com aquilo que a gente acumula para nós. Eu falei de problemas de pessoas, até o seu próprio problema, assim. Porque tem gente que fica ali, ó, enraizando os problemas. Enraizando os problemas. E aí não tem êxito. Porque fica o tempo todo ali, trazendo uma preocupação desnecessária. Então, deixe as coisas sobre a sua administração, mas entregue ao Senhor. Aquilo que ainda não foi resolvido, entregue ao Senhor. Tem certas amizades, querido, que está trazendo peso desnecessário para a sua vida. Tira esse peso. Tem certos lugares que você vai e você não se sente bem. Para que vai? Para que vai? Ah, mas é minha família, é meus parentes. Vai para quê? Serve ao mesmo Deus que você? Compartilha da mesma fé que você? Ore, fala, trata bem, amém, mas não precisa andar no meio. Não precisa andar no meio. Essas coisas são cuidados da vida. São coisas que Deus fala assim, lança fora isso. Porque a sua corrida vai ser pesada. E Deus manda lançar fora esse peso. Tira tudo. A sua corrida tem que ser uma corrida leve. Uma corrida que você... Eu já vi certas pessoas correndo. E a pessoa vai chegando ali, claro que a pessoa está todo suado, está cansado, tal. Mas a pessoa chegou lá, no final. Mas não chegou com aquele semblante acabado. Por quê? Deus, mas será que isso é possível? É sim. É possível. A gente vê pessoas passando situações. E eu já citei vários exemplos aqui. Que eu já fui visitar pessoas em hospitais. E pessoas ali no leito. Demonstrando uma fé inabalável. E você fica constrangido. Porque às vezes você pensa que você vai levar uma palavra, você que recebe. E é isso que Deus faz. Deus faz. E Deus vai criar situações quando você estiver bem cansado. Que você às vezes for falar com alguma amiga, alguma pessoa sobre Jesus. E é a pessoa que vai ministrar a sua vida. Deus, Ele quer que a gente seja um instrumento não de peso. Mas, sabe, chegar naquele lugar para fazer aquilo que o Senhor quer que a gente faça com objetivo, com entusiasmo. E isso é fé. Ninguém vai querer servir a Jesus, porque primeiro que Ele vai conhecer Jesus através da gente. Então ninguém vai querer conhecer Jesus, você, falando dele com aspecto de cansado. É uma luta, meu irmão. Servir a Deus é uma luta. Fique aí esperando que Ele vai aceitar Jesus. Servir a Jesus tem que ser com entusiasmo. Tem luta? Tem. Tem aflições? Tem. Mas você não precisa carregar esses pesos. Administre a sua vida. Deus deu a vida para cada um para saber administrar. Então cada coisa, cada processo que você vive na sua vida não é para desespero, não. O Senhor, Ele diz que Ele está conosco.
Para que prova maior do que a gente passar aquela situação com Jesus conosco, nos fortalecendo? A gente às vezes cambaleia assim, sabe? A gente fica realmente preocupado com algumas situações, mas só que creia que o Senhor está contigo. E às vezes quando eu falo essas coisas, eu fico assim, meu Deus, fico meio preocupado em as pessoas achar que é sempre um jargão. Deus é contigo, Deus está contigo. Queridos, para quem crê que Ele está contigo, Ele está contigo. Agora quem não crê, quem quer passar seus processos sozinho, passe. Porque eu sei que Ele está presente em todos os momentos da minha vida. Seja no momento crucial da minha vida, um momento maravilhoso, um momento bom, pior momento, Deus, Ele está ali. E Ele é fiel. E Ele diz, você não vai passar por isso sozinho. Eu estou com você. Eu te levanto, eu te ergo, eu te ajudo. Ele é conosco. Glória a Deus. Aleluia. Vamos nos livrar desses pesos. Se você quiser saber como você vai se preparar para uma corrida física, aí você procura os corredores aqui, os profissionais. O apóstolo Carlos corre também. O obreiro Ed, que é um personal. O pastor Júnior também já deu umas corridinhas. Ele corre também. Como se preparar para uma corrida física? Pronto. Aí você vai ter que preparar um tênis bom, tal, se hidratar. Tudo isso. Mas e o mundo espiritual? As guerras invisíveis. Como é que você vence? Quem falou Efésios? Todas as armaduras que o crente precisa tá ali disponível. Só não pega quem quer, né? As armaduras que o Senhor preparou somente para o crente. Vai o mundano pegar assim, eu pego a armadura de Deus na minha vida. Não vai dar certo. Primeiro porque a armadura é a armadura espiritual. Então você primeiro tem que crer. Não tem que pegar de qualquer jeito. E aí tem gente ensinando as pessoas a pegar uma armadura, se apossar de uma armadura que ela nem conhece. Primeiro, o capacete da salvação. Aceite Jesus, meu filho, na sua vida. Não queira vencer a sua vida sozinho, não. Sentar com Jesus no centro da sua vida. Porque quando você aceita Cristo, você está dizendo assim, ó Senhor, eu estou tirando aquilo que é meu, a minha vontade, para colocar o Senhor no centro da minha vida. Eu estou tirando o governo da minha vida para colocar o teu governo para a minha vida. É isso que é aceitar Jesus. Não somente para receber os favores do Senhor, mas sim é para ter o governo dele sobre a sua vida, em todos os sentidos. E quando a gente vê o versículo 2, que olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, Ele é o autor da nossa fé. E Ele consumou aqui na terra todas as guerras. Acorda, desperta, tu que dormes. Não acordou, não. Amém, agora acordou. Então, o nosso alvo é Jesus. Ah, mas a irmã está assim. Poxa, mas aquela pessoa nunca me deu uma palavra de ânimo. Se concentre em Jesus. Olhe para Jesus. Você não sabe quais são as guerras que ela está vivendo. Você não sabe o que ela está colocando para si. Porque às vezes ela está colocando a vontade dela como centro. Se você quer colocar a sua vontade como centro. Então, a palavra do Senhor diz, olhando para Jesus.
Então você não tem motivos para se abater na sua vida. A tristeza vem, as preocupações vêm, mas daí você segurar isso e deixar passar todo o processo com essa preocupação nas suas costas é gostar demais de viver com peso. Deus nos ensina a ser corredores da fé de uma forma equilibrada. E eu amo isso porque a gente se depara com pessoas que falam assim: não, mas fulano não está passando o que eu estou passando. Fulano, ela acha que ela sofre mais do que os outros. Ela acha que ela sofre mais do que fulano. Cada guerra, queridos, é uma guerra. Cada pessoa é uma pessoa. Quem sabe ela está se estruturando ainda na fé e você já está no meio. Então, não queira lutar com as armas que seu irmão deixou. Olha, eu venci aqui com isso, com isso, com isso, com isso. Porque talvez faça que nem Davi. As armas não vai dar, não vai caber em você. Então cada um tem a sua estrutura, cada um tem a vida que Deus deu, tem os desafios que Deus deu. E se a gente for olhar para a nossa vida, e a gente vai saber que se o Senhor, Ele é o autor da nossa fé, Ele assinou embaixo a nossa fé. E o Senhor também disse: eu consumei. Então eu habilitei você a viver todas as coisas com a garra que eu tive, porque eu venci. E é interessante também que aqui fala assim: considerai, pois, aquele que suportou tais contradições. Sabe o que é você ser uma pessoa pura, andar na linha e ser chamado de mentiroso? Sabe que uma pessoa está ali se purificando, se separando a cada dia, e a pessoa chama de usurpador, cospe na cara. Então, o Senhor Jesus, Ele passou por tudo isso. Ele passou as piores contradições dessa vida. E eu tenho certeza que você, gostando da verdade, não vai querer ser chamado de mentiroso. Você honrando a sua vida certinho ali, e as pessoas te chamando de usurpador. Ninguém vai gostar de ter um título que não te compete, que não cabe em você. Mas o Senhor suportou tudo isso com fé, sabendo que a luta diária não é contra os homens, não é contra a carne, mas é contra os principados e potestades, que está se levantando cada dia mais, de uma maneira mais forte. Então, não queira correr de qualquer jeito. Não é a sua corrida, não é a sua velocidade que vai trazer êxito, mas é a sua resistência. A sua resistência que traz perseverança. Saber e acreditar naquilo que o Senhor já disse. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta. Está sendo afrontado, queridos? Está sendo caluniado? Está sendo desprezado? Suporte, porque o Senhor suportou as contradições e ainda se assentou à direita de Deus, no trono. O versículo 3 diz: considerai, pois, aqueles que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não
enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. A gente se depara para pessoas desanimadas. Às vezes nós mesmos estamos desanimados. Mas o Senhor, Ele não quer que a gente desfaleça. Desfaleça. E aí quando você está enfrentando uma luta, uma batalha, e você entende que você tem que olhar, não é para a luta, porque ela vai te consumir. Essas guerras, querido, se você ficar olhando, vai te consumir. Mas quando você olha para o autor e consumador da sua fé, querido, a atmosfera muda. E o Senhor vai fazer você vencer cada uma, todos os dias, porque você aprendeu que não é olhando para situações, mas é olhando para Cristo. Ele sim, Ele venceu todas as coisas. E ainda nós resistimos até ao sangue. Não resistimos até ao sangue, combatendo contra o pecado. Sabe que é você se livrar de coisas que vai te desconstruir em Cristo? Você tá preparado para você vencer até a morte, lutando contra essas coisas e o pecado? Porque muitos venceram com preço de sangue, mas nós não. Mas o Senhor nos ensina a vencer todos os dias, de forma espiritual, de forma que essas coisas não venham nos consumir. E aí, todas as vezes que você se deparar com situações, você vai olhar para Cristo. Você vai olhar para Jesus. O inimigo vai falar assim: tá desanimado, é? Aí você vai dizer assim: quem disse? Só foi ontem. Só foi ontem, porque eu lembrei que o meu Jesus é o autor e consumador da minha fé. Amém? Glória a Deus. O Senhor vai fazer a gente vencer todos os dias. As guerras, querido, é para os fortes. Eu digo para você que tem gente que Deus nem deixou passar por situações que nós passamos hoje, que ainda são fracas, são bobas. Quando eu olho para aqueles cristãos, acho que foram 40, 80, fizeram uma cova muito grande e lançaram mais de 40 cristãos mortos. A gente não está passando por isso. Nós estamos vivendo ainda uma liberdade. Então o Senhor só quer que você só aprenda a administrar aquilo que você está vivendo. E eu vou dizer, queridos, nem sempre é o diabo. E eu vou dizer para você que a maioria não é o diabo. O Senhor, Ele é especialista em nos dar situações para dizer assim: eu sabia que ele ia vencer. Eu sabia que meu filho ia tirar de letra. Eu sabia que ele ia vencer. Eu sabia que ele ia saber administrar esse problema, essa situação. Sabe, quando o inimigo olha, chega lá e quer tirar onda com a cara de Deus, dizendo: tá vendo ali seu servo Jó? E quantas vezes o inimigo não vai, não bate? Não bate não, ele arromba. E ele quer desmoronar a nossa vida. Ele quer desestruturar a nossa vida. Só que aí o Senhor, Ele permite. O Senhor, Ele permite. Não é o diabo que permite, é Deus que permite. E a gente tem que entender que o Senhor, Ele não tenta ninguém, Ele prova. Quando você está diante de uma tentação, pode saber que foi o inimigo que colocou. E aí, se você cair, pode saber que você não foi forte o suficiente. Deus, Ele não nos tenta, Ele nos prova. Ele nos dá prova e Ele vai
está ali com a gente até o fim. Então eu digo para você, se você está passando luta, prova, situações adversas, problemas, saiba, Deus, Ele é contigo. Deus, Ele está contigo. E Ele sempre fala, essa guerra não é para a morte, porque se fosse para a morte, Deus, Ele tirava a gente antes disso. Então, olha para Jesus. Ele é o autor, não é o capeta que é o autor. É Jesus que é o autor e consumador da sua fé. Quem tem que nos consumir todos os dias é a nossa fé em Deus, em Jesus, todos os dias, nos alimentando dessa fé, para a gente viver. E sinceramente, para de ser esse crente medíocre. Todos os dias, porque não deu para ler hoje uma palavra. E Deus ali, Ele quer colocar uma palavra para você naquele dia. O alimento diário. E às vezes você vai descoberto de uma palavra, de uma oração, você vai descoberto. E aí você vai deixando isso, sabe? Passando dias e dias e dias e dias. Hoje não deu, mas amanhã vai dar. Aí chega amanhã, está cansado, amanhã não deu. Aí no outro dia também não dá. Persevere, seja resistente. E o Senhor vai te dar vitória, amém? E eu creio, queridos, que quando você levantar do seu banco, da sua cadeira aí, você vai levantar com uma disposição do céu para vencer. Porque se talvez você veio aqui abatido, desanimado, triste com alguma situação, saia daqui certo de que você não está só. Deus está contigo. A sua fé tem que te dar equilíbrio. Foi para isso que Deus deu. Ele é o autor e consumador da nossa fé. A fé é para trazer equilíbrio, não é para trazer desespero. Quando você vê alguém desesperado com uma situação, sabe? Você vê assim, poxa, a pessoa é crente, está desesperado com uma situação. Não é julgando a pessoa, mas cadê a fé? Cadê a fé? Vamos ficar de pé nessa.